me dará um novo amigo quando eu precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Nasceram pela fé, amigos para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher? A minha intenção
Deus quiser. Amigos, descendem aos amigos que nasceram pela fé. Amigos, descendem, vai ser amigo sim, se Deus quiser. A chama do amor, entre nós, a chama da fé. Vemos em Deus, fonte do nosso amor. Vemos em Deus,
Uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós nos reunimos nesta noite para celebrarmos um momento tão especial. Momento este em que o Bruno e a Alessandra vêm à presença de Deus para depositar nas mãos deste Deus as suas vidas. Sejam muito bem-vindos a esta casa. A igreja os acolhe neste momento de braços abertos, para que vocês possam sentir e perceber a grandiosidade do amor de Deus por vocês. Tenho certeza que a felicidade que toma conta do coraçãozinho nesse momento ela é muito grande, e a alegria da igreja em poder participar com vocês deste momento tão importante de suas vidas. Hoje, na verdade, Bruno e Alessandra, a vida de vocês será totalmente transformada no altar de Deus, e vocês sairão daqui constituindo uma nova família, da qual a igreja chama de a cópia fiel da Sagrada Família de Nazaré. Então, ao saírem hoje daqui, vocês estarão levando consigo 2 grandes momentos, mas também 2 grandes responsabilidades. A primeira, de viverem o sacramento do matrimônio na sua essência, e a segunda, de serem para todos nós um exemplo daquilo que a Sagrada Família representa na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida da família. E é nesta alegria que nós queremos iniciar a nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, ela esteja com todos vocês. Bendito seja Deus. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, o Bruno e a Alessandra, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles este é um momento de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e a nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Bruno e Alessandra, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. Então, gostaria muito, Bruno e Alessandra, que vocês prestassem um pouquinho de atenção na leitura. A leitura faz uma narrativa muito bonita daquilo que é a importância de um na vida do outro. Aquilo que os traz para o altar de Deus, mas aquilo que consolida esse momento diante do altar de Deus. O carinho, o amor, a amizade, a compreensão, o respeito, tudo é falado nessa leitura para que vocês possam viver a plenitude dos sacramentos do matrimônio. Vamos ouvi-lo. Leitura do livro do Eclesiástico. Feliz o marido que tem uma boa esposa. O número de seus dias será duplicado. A mulher virtuosa é a alegria do marido, que passará em paz os anos de sua vida.
Uma boa esposa é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre, seu marido tem alegria no coração e em qualquer circunstância mostra um rosto prazenteiro. A graça da mulher é a delícia do marido, e seu senso prático lhe revigora os ossos. Mulher amiga do silêncio é dom de Deus, e nada é comparável à alma bem educada. Mulher púdica é graça primorosa, e não há medida que determine o valor da alma casta. Como o sol que se levanta nas alturas do Senhor, assim o encanto da boa esposa na casa bem ordenada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus através do seu Evangelho, o anúncio da Boa Nova para a vida do Bruno e para a vida da Alessandra. Preparemos então o nosso coração não somente para ouvirmos, mas para colocarmos na prática do dia a dia aquilo que o evangelista estará nos falando. Permanecei no meu amor, é o que nos fala o evangelista João. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria ela seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um pouquinho. Querido Bruno, querida Alessandra, nós iniciamos a nossa cerimônia falando exatamente da importância deste momento na vida de vocês. E hoje é verdadeiramente um dos dias mais importantes de suas vidas. Dia esse em que vocês trazem para o altar de Deus tudo aquilo que até então era um grande sonho. Mas vocês trazem juntamente com esses sonhos os projetos de vida idealizados por vocês. Vocês trazem o desejo e a vontade de se tornarem diante do altar de Deus uma família. Hoje, na verdade, tudo se consolida diante deste altar. Tudo aquilo que vocês almejaram, planejaram,
decidiram juntos, hoje se torna a grande verdade da vida de vocês diante deste altar. E a partir de hoje, vocês passam a viver uma nova realidade. Tudo aquilo que vocês viveram até aqui, hoje ela se encerra diante deste altar, mas a partir daqui, inicia-se uma nova etapa na vida de vocês. A etapa da qual vocês estarão vivendo o sacramento do matrimônio, aonde vocês estarão colocando na vida de vocês todos os elementos necessários para que este matrimônio ele possa produzir todos os frutos que vocês desejam. Então, é uma mudança radical na vida de vocês a partir de hoje, porque a partir de hoje é vida nova. A partir de hoje, um novo contexto passa a ser escrito e existindo na vida de vocês. Por isso que eu falei, prestem um pouquinho de atenção na leitura. Eu sei que até é meio difícil pedir, né, para se prestar atenção na leitura num momento como esse. Mas um pouquinho dessa leitura eu tenho certeza que ficou. Porque eu falava antes da leitura. A leitura vai dizer exatamente aquilo que é a importância de um na vida do outro, aquilo que um representa na vida do outro, aquilo que um transforma na vida do outro. E a primeira impressão que nós temos na leitura é que o autor sagrado, quando ele começa a falar, a impressão que nós temos é que ele fala somente para o Bruno, não é isso? Ele começa dizendo como: feliz o marido que tem uma boa esposa, o número de seus dias será duplicado. Só que quando Deus fala do ser nas Sagradas Escrituras, Ele não faz a diferença homem e mulher. Então, para entendermos qual é a mensagem de Deus, nós temos que traduzir a leitura naquilo que Ele quer dizer para vocês nessa noite. E aí nós vamos perceber que muda totalmente o contexto da leitura, porque ele vai estar falando diretamente para os dois. Prestem atenção como Deus fala para vocês agora. Ele vai dizer: feliz o marido, feliz a esposa que tem um ao outro. O número de seus dias será duplicado. Uma boa esposa, um bom marido, é uma herança excelente, reservada aos que temem o Senhor. Mas Deus não está falando dessa herança material. Deus está falando da herança espiritual. Aquilo que um representa na vida do outro. Essa herança que não tem fim, essa herança que não se acaba, essa herança que não se extermina. Ele fala da herança de serem vocês, um para o outro, sinal e presença de Deus. E essa herança, ela só tende a crescer. Ela só tende a aumentar cada dia da vida e da caminhada de vocês. E Deus continua falando para vocês: a mulher virtuosa, o marido virtuoso, é a alegria um do outro, que passará em paz os anos de sua vida. Olha só como ele está falando para vocês, no contexto de vocês, naquilo que vocês passarão a viver a partir de agora, de uma nova realidade. Vocês passam a colocar tudo isso nas mãos de Deus. E Ele vai dizer: rico ou pobre, seu marido, sua esposa, tem alegria no coração. E em qualquer circunstância, vocês mostrarão e demonstrarão um rosto prazenteiro. Um rosto de prazer, um rosto de alegria, um rosto de felicidade. Por quê? Porque tem a pessoa do outro. Vocês têm a pessoa que você ama ao seu lado. É isso que Deus está dizendo para vocês. E o amor, ele vai emanando deste coração. Na medida em que vocês vão vivendo, que vocês vão convivendo diante do plano de Deus na vida de vocês. E ele continua dizendo: a graça da mulher, a graça do marido é a delícia um do outro. E o seu senso prático lhe revigora todos os ossos. Deus está falando para vocês: olha, Bruno e Alessandra, no matrimônio não existe o cansaço.
Existe sim o desejo, a vontade, a ansiedade de chegar logo em casa, de poder encontrar, deparar-se com a pessoa do outro, de poder ser abraçado pela pessoa que você ama, da pessoa que está ali te aguardando, te esperando chegar. É isso que Deus diz para vocês nessa noite. Então não existe o cansaço, existe sim a vontade e o desejo de chegarem o mais rápido possível, porque na verdade vocês gostariam de passar as 24 horas do dia juntinhos, não se separarem para nada, não se separarem jamais. Mas às vezes isso não é possível. Então o desejo, a vontade de chegar logo em casa, ela vai aumentando dia após dia na nossa vida. E ele continua dizendo para vocês, quando ele vai falar para vocês, como o sol que se levanta nas alturas do Senhor, assim o encanto da boa esposa, do bom marido, na casa bem ordenada, na casa bem organizada. Mas Deus não está falando da casa de alvenaria. Deus está falando da casinha do coração. Essa casinha que tem que estar preparada, ornamentada, toda florida, para receber a pessoa do outro. Essa casa que tem que estar com as portas abertas, para que o outro possa chegar e entrar. Essa casa que tem que ser reflexo da presença e do amor de Deus na vida um do outro. É isso que Deus está falando. Depois João vem e fecha tudo isso com chave de ouro, quando ele vai dizer, olha, Bruno e Alessandra, qual é o maior de todos os sentimentos? Qual é o sentimento dos sentimentos? E com certeza vocês irão responder, é o amor. E ele vai dizer, então vivam esse amor. Mas vivam esse amor na totalidade. Vivam esse amor naquilo que a palavra representa e simboliza. Amar é despojar-se de si e revestir-se da natureza do outro. Amar é entregar-se totalmente à pessoa do outro. O amor tem que ser total, tem que ser por inteiro, tem que ser verdadeiro. É esse amor que vocês irão jurar nesse altar a partir de agora. É um amor que não pode ser fragmentado. Ele tem que ser sempre por inteiro na vida um do outro. E se vocês quiserem entender um pouquinho o que essa palavra representa e simboliza, voltem um pouquinho no tempo de vocês. Tenho certeza que não é um tempo tão longo assim. Mas voltem lá naquele primeiro olhar, aonde tudo começou. Aonde talvez para vocês somente fosse um flerte, uma paquera, e que não fosse passar daquilo. Mas naquele olhar, Deus semeava no coraçãozinho de vocês a sementinha do amor. E de lá para cá, quanta coisa aconteceu. Quantos obstáculos foram vencidos. Quantas barreiras foram transpostas. E hoje vocês se encontram diante do altar de Deus para jurarem o quê? Jurarem amor eterno. O amor verdadeiro. O amor sem limites, sem barreiras, um amor sem fronteiras. Hoje vocês se encontram diante do altar de Deus para viver essa verdade do amor. Que vocês possam colocar na vida de vocês e na prática da vida de vocês a tríplice condição do sacramento do matrimônio. Viver a unidade perfeita, de um amor que é perfeito, mas não se esquecendo jamais que tudo isso provém de um Deus que é perfeito. Se vocês unirem isso à vida de vocês, o matrimônio de vocês irá dar todos os frutos que vocês esperam e que a igreja deseja. A sementinha que foi semeada começou a criar a sua raiz e começou a florir. Agora façam com que ela dê todos os frutos que vocês desejam, que vocês esperam, que nós, todos nós que estamos aqui nesta noite junto com vocês, nós possamos colher junto com vocês essa grande semente do amor. Que vocês possam ser para todos nós sinais e presença real de um Deus vivo e verdadeiro em nossas vidas. Que vocês possam ensinar-nos a amar através do amor de vocês. Sejam sinais visíveis da presença de um Deus invisível em nossas vidas. É isso que a igreja deseja, é isso que a igreja espera de vocês a partir de hoje. Quando vocês assumem diante do altar de Deus a verdade da unidade que é o sacramento do matrimônio.
Amém? Caros noivos Bruno e Alessandra, viestes a esta igreja para que na presença deste ministro e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio, ela seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal, já vos tendo consagrado pelo sacramento do batismo. Ele vai enriquecer e fortalecer-vos agora, através do sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres deste matrimônio. Por isso eu inicio com vocês agora aquilo que a Igreja chama de diálogo do consentimento, onde ela pergunta, e vocês é quem irão responder a ela, Igreja, se vocês aceitam a sua proposta de vida para a vida de vocês. Bruno e Alessandra, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a Igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber e a criar com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Para manifestar o vosso consentimento, em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua Igreja aqui reunida. Vamos agora ficar de frente um para o outro e segurar nas mãos. A partir desse momento, não olhem mais para mim, olhem somente um para o outro, mas olhem realmente lá no fundo dos olhos, porque o olhar, ele não nos deixa mentir. E o olhar retrata para nós tudo aquilo que o nosso coração ele quer dizer. E neste momento, o que vocês estarão dizendo um ao outro é aquilo que trazem guardado dentro dessa caixinha chamada coração. É o momento de abri-la. E é o momento de dizer à pessoa do outro tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você deseja da pessoa que você escolheu para fazer parte da sua vida. É neste momento que o sacramento acontece. É neste momento que vocês se tornam diante de Deus e da Igreja, marido e mulher, esposo e esposa, pelos laços sagrados do sacramento do matrimônio. Eu, Bruno, te recebo, Alessandra, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. Eu, Alessandra, te recebo, Bruno, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.
aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu. Ele nos entregou um amor. Recebe essa aliança, sinal do meu amor, sinal do amor de Deus que nos escolheu. E nos entregou um amor. Sinal de Deus conosco, sinal de que será pra sempre. Recebe essa aliança, sinal de Deus conosco, mas sinal de que estará pra sempre entre nós. Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e de fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alessandra, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois você colocar, você veja. Deve você não mandar nela. É um truque, né? Bruno, recebe essa aliança recebe essa aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor e da minha fidelidade. e da minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se agora, como marido e mulher, como esposo e esposa que são, nós poderíamos dar a eles uma calorosa salva de palmas, não podemos? Isso, olhem para lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ficar de frente mesmo um para o outro. Vamos segurar. Segurem com as duas mãos, por favor. Isso. Neste momento, Bruno e Alessandra, eu passo as mãos de vocês a âmbula onde está Jesus sacramentado. Pão descido dos céus,
alimento de vida eterna, alimento da imortalidade. Eu coloco em suas mãos para que vocês possam perceber e sentir que neste Deus não existe peso. E Ele próprio nos fala através do seu Evangelho. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sintam a leveza deste Deus neste momento em suas mãos. É o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus da entrega. Assim como vocês nesta noite, aqui no seu altar. Um dia, Ele também despojou-se de si, revestiu-se da nossa natureza humana e se entregou totalmente por amor a nós. Nesta noite, vocês repetem o gesto. Vocês despojam-se da natureza humana de vocês, se revestem da natureza divina deste Deus e se entregam totalmente por amor. Um dia, o amor se fez amor, para que o amor pudesse existir. E esse amor vocês juraram neste altar e o seguram nesse momento em suas mãos. É o Deus da vida, é o Deus do amor. Felizes somos todos nós, que fomos convidados a participarmos desta ceia, a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Vocês querem ajudar ou querem ficar em pé? Diante de tua presença, como Senhor, Deus infinito, por teu olhar me acompanha, sabes quem sou. Ao enxergar tua grande riqueza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é narrada, Senhor, teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e me entregar a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a ti render, como meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, como prova querida de amor, em teu altar, Senhor. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Bruno e Alessandra, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o casamento do Bruno e da Alessandra é religioso com efeito civil. Então, logo após nós recebermos mais um sinal
que simboliza o carinho, o respeito e o amor deste casal. Eu tenho certeza que ao homenagear os seus pais e padrinhos, eles querem estender essa homenagem a cada um de nós, que nesta noite participamos com eles desse momento tão importante de suas vidas. Pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre esta família que hoje nasce para o plano de Deus, sobre seus pais, padrinhos, parentes, amigos, sobre os seus projetos e realizações, anseios e desejos, a bênção e a proteção deste Deus que é todo-poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois que assinarmos os documentos, nós iremos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Pode. E pode aplaudir também. Te ungiu com sabor.
Não é preciso mais adormecer pra sonhar com um anjo descendo do céu. Basta você perceber que sou mais que um amigo fiel. Oh, sou aquele que traz a alegria de Deus, da entrega direto ao seu coração. E com você vou sorrir e chorar, lado a lado vamos caminhar. Quando de ajuda você precisar, dou minha vida pra lhe resgatar. Este é o desejo de Deus, de hoje diante o seu anjo sofrer. Sou muito mais que um amigo, sou um anjo que o Senhor enviou. Pode gritar para o mundo ouvir, sou um anjo que o Senhor enviou para você. Não tenho asas nem sei voar, mas o que o mundo não pode, eu posso lhe dar. Vou te mostrar o caminho de Deus, só Ele pode te santificar. Quando de ajuda você precisar, dou minha vida pra lhe resgatar. Este é o desejo de Deus, de hoje diante o seu anjo
Deus plantou no solo fértil do seu coração. Vejo dor, mas também vejo esperança. E o Senhor depositou em suas mãos. Eu sempre estarei ao lado seu, mesmo longe, acredite, sou eu. Corações que o Senhor Deus escolheu para ser eternamente irmão. Os amigos são para sempre quando vivem como irmãos, quando deixam que o Senhor seja o Deus dessa união. Essa vida só não basta para o mundo compreender que o amor que Deus nos dá nos faz irmãos. Com a fé e o amor que Deus lhe deu, fluirá no seu viver uma geração, e cantaremos juntos tudo que você viveu, porque Deus nos fez irmãos. Eu sempre estarei ao lado seu, mesmo longe, acredite, sou eu. Corações que o Senhor Deus escolheu para gozarmos juntos como irmãos. Os amigos são para sempre quando vivem como irmãos, quando deixam que o Senhor seja o Deus dessa união. Essa vida só não basta para o mundo compreender que o amor que Deus nos dá nos faz irmãos. Essa vida só não basta para o mundo compreender que o amor que Deus nos dá nos faz irmãos. Os amigos são para sempre quando vivem como irmãos, quando deixam que o Senhor seja o Deus dessa união. Essa vida só não basta para